Bom dia, irmãos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para oferecermos a Deus o nosso culto. Eu quero ler com os irmãos Salmos 13, versículos 5 e 6. Fala assim: No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É esse Deus que nós louvamos, é esse Deus que nós nos reunimos com os nossos corações, mesmo estando separados um pouco uns dos outros, mas é a esse Deus que nós engrandecemos. Por isso nós vamos cantar juntos com o ministério de louvor da nossa igreja um hino ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Irmãos, eu gostaria agora de orarmos pelos nossos aniversariantes. Temos a irmã Lourdes, que fez aniversário no dia 14 de maio, juntamente com o Heitor, filho dos irmãos Eleomar e Linéia, não é? Então vamos louvar a Deus por essas vidas. Vamos também agradecer a Deus pelo aniversário de casamento dos irmãos Vladimir e Luana, no dia 11 de maio. Que Deus continue a abençoar a vida desse casal. E também vamos orar pelo aniversário do irmão Antônio, que foi no dia 15 de maio, não é? Então nós temos aniversários de Maria de Lourdes, Heitor e Antônio, e aniversário de casamento de Vladimir e Luana. Vamos elevar as nossas vozes agora ao Senhor em oração, agradecendo a Deus por essas vidas. E eu também gostaria de aproveitar o momento para orar por aqueles irmãos que têm dedicado os seus dízimos e as suas ofertas, seja por depósito bancário, seja por transferência bancária. Alguns procuram outros meios, vão até a igreja e fazem lá o depósito, ou então fazem contato
tanto com o pastor ou com alguém responsável, e essa pessoa vai lá e recolhe essa oferta e esse dízimo na casa da pessoa, e assim a igreja continua avançando, irmãos. A igreja continua viva, ativa, a igreja continua atuante, pagando os seus compromissos financeiros, arcando, contribuindo com as atividades denominacionais, e assim o povo de Deus continua a sua caminhada. Estamos separados fisicamente, mas a igreja continua viva e ativa. A nossa unidade e a nossa comunhão, elas estão fortalecidas. A nossa comunhão é baseada, é alicerçada, fundamentada no sangue de Cristo. E a nossa unidade, o amor que nos une, é alimentado pelo amor do próprio Deus em nossos corações. Por isso a nossa igreja continua firme, continua operante, trabalhando. Então vamos orar por esses aniversários e também vamos orar agradecendo ao Senhor por aqueles irmãos que dedicaram os seus dízimos e as suas ofertas. Oremos então. Senhor bendito, muito obrigado, Deus, porque nós temos pessoas que aniversariaram essa semana. Pedimos, ó Pai, que as tuas bênçãos sejam renovadas na vida da irmã Lourdes, na vida do Heitor, na vida do irmão Antônio. Ó Senhor, que a tua graça opere sempre de forma abundante, de tal forma, ó Pai, que nada venha lhes faltar, que a alegria e a paz e a segurança em Ti sempre estejam presentes, ó Pai. Abençoe, ó Deus, também a vida dos irmãos Vladimir e Luana, pelo aniversário de casamento. Obrigado, ó Deus, porque tu tens cuidado deles e que eles também tenham ainda um longo tempo de vida conjugal nessa terra, ó Pai, conforme o teu preceito bíblico, até que a morte nos separe. Obrigado, ó Pai, porque podemos elevar as nossas vozes a Ti em louvor e em agradecimento, porque o Senhor nos tem feito muito bem. Mais uma vez eu peço que Tu derrames as Tuas bênçãos sobre a vida dessas pessoas e também, ó Deus, na vida daqueles que dedicaram os seus dízimos e as suas ofertas, ó Pai. Obrigado pela visão que esses irmãos têm da obra. Obrigado pela fidelidade que eles têm em seus corações. Com certeza, isso é demonstração de um coração sensível às instruções que vêm de Ti. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um que dedicou o seu dízimo e as suas ofertas. Obrigado pela consciência que eles têm de participação, ó Deus. Obrigado porque através dessas contribuições que a nossa igreja continua a ser atuante. A nossa igreja não parou, ela está cumprindo com as suas obrigações financeiras, ó Pai. Deus, estamos diante de Ti, desejosos, ó Pai, de ofertarmos a Ti o melhor culto que pudermos. Também, ó Deus, receba o louvor que vamos cantar agora, orientados pelo Ministério de Louvor da nossa igreja. E também, logo em seguida, pedimos, ó Pai, que Tu nos abençoe durante o estudo bíblico que faremos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos cantar com o Ministério de Louvor da nossa igreja. Logo após, nós vamos continuar com o nosso estudo bíblico, voltado para o ministério pessoal, não é? Com o intuito de trazer aos irmãos alguns instrumentos, algumas ferramentas que ajudem o irmão no exercício do seu ministério pessoal. Mas antes do estudo bíblico, vamos louvar ao Senhor.
Vamos agora, então, retomar aqui os nossos trabalhos com o nosso estudo bíblico dessa manhã. Você tem aí na tela o seguinte tema: organizar biblicamente a informação. Organizar biblicamente a informação. Nós temos conversado, irmãos, nesses últimos domingos pela manhã, a respeito desses dados que são importantes, dessas informações que nós precisamos tomar no momento de ajuda, de encorajamento, de aconselhamento bíblico. Os dados que fazem sentido. Esse foi o tema que nós terminamos de pensar e de conversar no último domingo pela manhã. Muito bem, então houve uma preocupação em ouvir aquela pessoa. Então, dentro do seu ministério pessoal, eu espero que os irmãos estejam entendendo também dessa forma, há necessidade de investirmos tempo para ouvirmos o que as pessoas têm a dizer. E conforme nós aprendemos, e a nossa experiência também nos aponta nesse sentido, as pessoas muitas vezes chegam até nós um pouco confusas, trazem muitas informações que a princípio ficam meio tumultuadas, e a gente não consegue entender bem o que está acontecendo. São muitas informações misturadas sobre os fatos, sobre a interpretação que a própria pessoa que está trazendo tem dos fatos, né? O que ela pensa a respeito de Deus nisso tudo. Muito bem. E nós precisamos organizar um pouco aquilo que está acontecendo ali. É lógico que aquelas perguntas que a gente faz vai ajudar nessa organização do pensamento. Mas enquanto aquelas informações estão sendo trazidas até nós, nós precisamos perguntar a nós mesmos, não é? Que temas, que perspectivas, que promessas e ordens das Escrituras fazem sentido para essa pessoa e estão faltando a essa situação. Em outras palavras, o que está faltando daquilo que a Bíblia ensina sobre Deus, sobre o nosso comportamento diante de Deus, as nossas atitudes diante de Deus, que princípios bíblicos estão faltando ali para aquela pessoa, ou não estão fazendo sentido para aquela pessoa e estão faltando naquela situação. Por isso você tem aí, nosso conselho só será bíblico se filtrarmos o que ouvimos por um fundamento teológico sadio. Então nós temos que ouvir as pessoas, pegar aquelas informações, juntar aquelas informações e ao mesmo tempo filtrarmos aquilo através de um fundamento teológico que nós temos. Um fundamento teológico sadio, irmãos. É lógico que o que eu quero dizer com isso é que uma pessoa, quanto mais sadia espiritualmente, quanto mais sadia teologicamente falando, melhor vai ajudar alguém. Quantos conselhos bíblicos têm sido oferecidos de forma errada, ou até quantos conselhos bíblicos errados têm sido oferecidos às pessoas, porque quem está oferecendo esse conselho não é uma pessoa madura e nem sadia teologicamente, não busca conhecer a palavra do Senhor, se aprofundar naquilo que a Bíblia ensina a respeito de Deus. Irmãos, todos os dias nós compartilhamos as nossas interpretações da vida com outra pessoa. Todos os dias. Pode ser uma esposa conversando com o marido e de repente o marido com uma palavra ajuda a esposa
e a esposa com uma palavra ajuda o marido, abençoa, trazendo algum componente teológico naquela conversa. Não é citação bíblica, mas apontando para aquilo que Deus quer naquela situação. Pode ser um pai orientando um filho, às vezes até um chefe, na forma como confronta um empregado, um funcionário. Nisso pode-se observar ou pode-se praticar alguns princípios, pode-se olhar para as situações diversas da vida através da ótica bíblica, da perspectiva bíblica. Quem sabe, em algumas situações, as promessas bíblicas precisam ser conhecidas, né? O que a Bíblia também nos orienta em determinada situação. Quem sabe uma ordem bíblica precisa ser lembrada, às vezes, na conversa entre amigos. Então, irmãos, esse exercício de ministério pessoal, isso é algo muito dinâmico. Isso acontece o tempo todo nos nossos relacionamentos. Aí você vai ver também aí, em tudo isso que falamos, nós perguntamos a nós mesmos o que a Bíblia tem a dizer a respeito. É essa a ideia. Mas conhecer uma pessoa, não, isso demanda um pouco de trabalho. Então vamos supor que alguém chegue até você com uma situação, e conforme eu falei antes, muitas vezes ela esparrama, não é? Lança várias informações ao mesmo tempo. Isso não é mole. E você precisa de algum jeito organizar toda aquela gama de informações que você está recebendo, porque nós precisamos encontrar o que a Bíblia ensina naquela situação específica. O que Deus tem para ela naquela situação. Se nós formos o tempo todo só falarmos que Jesus morreu na cruz, isso pode não fazer sentido para aquela pessoa naquela situação. Ela pode pensar assim: o que tem a ver a cruz de Cristo com aquilo que eu estou passando, com o conflito que eu estou tendo com um marido, com um filho, com um colega de trabalho? O que tem a ver com isso? Tem muito a ver, na realidade. Eu acredito que sim. Mas, convenhamos, é muito difícil uma pessoa que está no momento de conflito, de crise, associar essas verdades à cruz. E também Deus é tão bom, irmãos, que algumas situações específicas, aliás, em muitas, eu posso dizer até todas, as situações específicas de relacionamentos humanos, Deus sempre tem algo a dizer na sua palavra. Por isso que precisamos buscar uma teologia sadia, a palavra do Senhor, as Escrituras, para podermos ajudar as pessoas naquela situação de forma bem direta. Uma comparação que talvez nos ajude a entender esse trabalho de organizar as informações é uma atividade que as donas de casa e alguns donos de casa também, né? E graças a Deus que nós temos homens que também fazem isso. Mas deixa-me pegar uma mãe, tá? Deixa eu pegar esse exemplo aí, que é o mais comum. Muitas vezes uma mãe, quando vai lavar uma roupa, o que ela faz? Ela vai lá no quarto do filho, ou no quarto dos filhos, ou nos quartos dos filhos, vai no seu quarto, no quarto do casal, e fica lá e pega, e às vezes vai com o cesto, às vezes não, bota tudo no braço mesmo e vai recolhendo meias sujas, camisas sujas, não é? Calças sujas, e vai colocando, vai misturando aquilo tudo e leva tudo misturado para levar para lavar, e coloca naquele cesto de roupa, coloca lá onde for, não importa agora, mas leva tudo junto.
Mas na hora de lavar, na hora que vai botar na máquina de lavar, ela pega e joga tudo junto? Ela não tem que separar de acordo com a cor, né? Senão vai ficar, de repente, tudo com uma cor estranha. Aí o filho vai pegar aquela meia que era branca, tá azulada ou tá rosada, e vai falar: peraí, mamãe, o que aconteceu com com essa meia? Então, o que essa dona de casa faz? Pega aquelas roupas e separa em categorias para lavar separadamente. Não é isso que ela faz? Não é esse o trabalho que ela realiza? É mais ou menos essa ideia e essa proposta que nós devemos ter também na hora que tivermos recebendo as informações. Recebemos lá muitas informações e o que nós vamos fazer com essas informações? Vamos pegar e separar essas informações de forma organizada. Nós temos uma pilha bagunçada de fatos isolados e eles precisam são então ser organizados para serem interpretados, ok? É isso mais ou menos que nós vamos fazer. Eu sei, irmãos, que essa não é a nossa prática. Às vezes, até com o exercício do Ministério Pessoal, nós fazemos isso mentalmente. Mas lembre-se que eu narrei uma situação do pastor Paul David Tripp, que ele dizia que ele, perante tantas informações que ele obteve, ele falou: olha, eu vou orar e vou refletir sobre isso. E depois, então, quando ele pôde pensar melhor e encontrar alguns sentidos naquela monte de informações que teve, ele pôde ajudar aquela pessoa de forma mais objetiva e mais certeira. Lembram-se disso? Muito bem, é mais ou menos essa ideia. Irmãos, quem sabe nós precisamos ser um pouco mais audaciosos. Fala para a pessoa: olha, eu quero conversar com você. De repente alguém chega para você: posso conversar contigo? Aí você fala: com certeza, se você for um crente em Cristo Jesus e realmente entender que você é um instrumento redentor nas mãos de Deus para abençoar aquela pessoa, você vai dizer: não, vamos marcar, vamos agendar, ou então, quando você quiser, ou então vamos chegar até no local ali, vamos conversar, não é? E com certeza essa pessoa vai. O primeiro impulso que a pessoa tem é narrar os fatos. Ela vai narrando os fatos, vai narrando. E às vezes nós somos compelidos a querermos dar uma solução, uma resposta imediata. E eu acredito que em muitas situações o melhor é dizer: olha, vamos marcar de novo, deixa eu pensar, deixa eu orar por isso. E vamos marcar um segundo encontro para podermos retomar essa nossa conversa e nos aprofundarmos em algumas questões que eu preciso de esclarecimento. Então, irmãos, às vezes nós precisamos agir assim. Isso é sabedoria também. É lógico que nós precisamos dar esperança às pessoas, não é? Quem sabe alguém chega com o coração tão apertado, não é? Com uma certa desesperança diante da vida, e você pode trazer: olha, eu vou pensar, mas saiba que Deus está no controle, as promessas de Deus não falham, e citar a palavra do Senhor, apontar a direção da sabedoria divina para a vida dessa pessoa e orar com ela. Só a pessoa falar e ouvir isso, com certeza, ela já está sendo abençoada. Num segundo momento, você vai poder tratar da questão de forma mais direta e específica. Estão entendendo, irmãos, como é que é fabuloso, é fantástico e altamente prazeroso agirmos dessa forma e sermos orientados por Deus a agir assim. Então, o primeiro passo você tem na sua tela, acompanhe, por favor. O primeiro passo para que as coisas façam sentido é organizar a informação em simples
categorias bíblicas. Eu vou falar um pouco mais sobre essas categorias daqui a pouco. Onde a Bíblia diz que é necessário que aconteça, está na sua tela também, mudança nesta pessoa, nesta situação. E vamos fazer um estudo de caso. Só lembrando que estudo de caso é uma situação que acontece em que nós podemos exercitar um pouco do que nós estamos vendo. Vamos imaginar aqui uma situação, está lá na página 255 desse livro que estamos estudando, Instrumentos nas Mãos do Redentor. Fala assim: imagine que a Teresa, uma senhora da igreja, peça para falar com você. Ela está preocupada com o marido João, então a situação é com João, certo? Então, irmãos, preste atenção nos detalhes dessa conversa aqui. Então ela está preocupada com o marido João, que tem um pavio cada vez mais curto. Presta atenção no que o João faz. Ele grita com ela e com as crianças se deixarem cair uma caneta que seja. E ela continua a narrativa, olha as informações. Ele é crítico e exigente, passa cada vez mais tempo no trabalho e a maior parte do tempo em casa é gasto na frente do computador. Quando ela pergunta ao João o que está errado, ele diz que a vida não presta. Teresa diz que o pai do João era uma pessoa negativa. Então agora você está se referindo ao pai do João. Então o pai do João era uma pessoa negativa, que pensava que as pessoas estavam todas contra ele. João não era assim quando se casaram, mas Teresa tem medo de que ele esteja ficando igualzinho ao seu pai. Quando Teresa pergunta ao João como poderia ajudá-lo, tudo o que ele diz é: apenas me dê um pouco de espaço para que eu possa respirar. Irmãos, essa é uma situação interessante. E através dessa situação, desse estudo de caso, nós podemos ver o que é esse negócio de categorias bíblicas. Olha aí na sua tela, você tem 4 categorias: situação, respostas, pensamentos e motivações. Observe, você coletou um monte de informações, aquelas informações vêm uma após a outra, e você precisa conhecer essa pessoa de fato. Perceber como que pode realmente ajudá-la, conhecer a pessoa biblicamente. Então a orientação é que você use essas 4 categorias: situação, ou seja, o que estava ou está acontecendo; respostas, o que a pessoa faz em resposta ao que está acontecendo; pensamentos, o que a pessoa pensa sobre o que está acontecendo; e motivações, o que a pessoa quer do que está acontecendo. Esse coraçãozinho aí no meio aí nos ajuda a entender que em todos esses aspectos as emoções e os sentimentos serão manifestados na hora que você estiver recebendo essa informação. Ou então você perceberá as emoções, sentimentos daquela pessoa que está envolvida naquele acontecimento, que no nosso caso ali era o João. Ok? As emoções revelam muito a respeito do nosso coração. As emoções e sentimentos revelam muito do que pensamos acerca de Deus. Por isso, essa percepção de emoções e sentimentos durante essa conversa que estamos tendo com a pessoa é muito importante. Mas deixe-me ver com os irmãos essas categorias um pouco mais detidamente, se o Senhor assim nos permitir. Então, o que estava acontecendo com João? Não é? E a Teresa, ela vai fazer a seguinte narrativa
a respeito do que estava acontecendo com o João. Então ela diz assim, o que estava acontecendo. Então lembrando que é a situação, né, irmãos? É a primeira categoria. Ela diz que ele tem um pavio cada vez mais curto, ele grita com ela e com as crianças, ele é crítico e exigente. Então, você pegou um monte de informações de Teresa e depois você vai agrupar essas informações em categoria. Então, vai pegar essas informações sobre o fato em si, o que está acontecendo, e vai escrever lá naquela categoria chamada situação. Depois tem as respostas. Quais as respostas de João? Ele passa cada dia, cada vez mais tempo no trabalho, e a maior parte do tempo em casa é gasto na frente do computador. Ok? Essa é a resposta do João em relação à crise que ele está vivendo. Ele passa cada vez mais tempo no trabalho, então ele evita ir para casa. Ele fica mais tempo no trabalho porque algo está incomodando. Quando ele está em casa, ele perde a paciência, ele é crítico e exigente, então ele passa mais tempo no trabalho, e ele também, quando está em casa, ele se isola, fica em frente ao computador. Observe que já estou começando a interpretar, mas a ideia aqui é você escrever as respostas, né? Então ele fica mais tempo no trabalho e gasta a maior parte do tempo que fica em casa em frente ao computador. A terceira categoria são os pensamentos. O que a pessoa pensa sobre o que está acontecendo? O que João diz? Quais são os seus pensamentos? E Teresa, então, fala que ele diz o seguinte, que a vida não presta. A vida não presta. É isso que João está dizendo. Isso reflete, na verdade, quais são aquilo que está ocupando a sua mente. E a última categoria, irmãos, é as motivações. O que a pessoa quer do que está acontecendo. Olha só o que Teresa diz. O que a pessoa quer, não é? Do que está acontecendo, quais são as motivações. Teresa fala assim, apenas me dê um pouco de espaço, isso é João que está falando, né? Apenas me dê um pouco de espaço para que eu possa respirar. Nós não entendemos o que João quis dizer com isso. O que é um pouco de espaço? O que é esse espaço a que ele está se referindo? Mas isso, logicamente, será aprofundado através de outras conversas. Então, irmãos, é só um exemplo rápido sobre pegar uma pilha de roupas sujas e separar em categorias. Pegar uma gama, uma quantidade grande de informações, muitas vezes misturadas e confusas, e ir separando em categorias. Isso vai nos ajudar a entender melhor, conhecer melhor aquela pessoa de forma bíblica para podermos ajudá-la de forma mais concreta. Seguindo um pouco mais, irmãos, você tem aí na sua tela o seguinte: amar a Deus e as pessoas o suficiente para investir tempo. Irmãos, a maioria das questões que surgem até nós, nas nossas conversas, dos problemas, elas vão demandar uma grande quantidade de tempo. E nós precisamos amar as pessoas o suficiente para investir tempo na vida dessas pessoas. O tempo que for necessário para que elas se sintam fortalecidas, para que elas sintam de Deus meios, através de você, meios para que as mudanças possam acontecer, para que sintam esperança, para que tenham suas energias renovadas, mas antes de tudo, para que voltem a confiar no Senhor e se entregar a Ele de forma plena. Então, seguindo aí, você tem seguir o exemplo de Deus, significa que podemos investir tempo para perguntar, escutar,
pensar, interpretar e orar. Então você tem aquele tempo com a pessoa em que você vai ouvir, você vai fazer perguntas para ela, você vai escutar o que essa pessoa está dizendo, você vai levar tudo isso para sua casa, vai refletir sobre isso, vai pensar sobre isso, isso tudo vai te ajudar a abençoar aquela pessoa. Em pensar, você vai conseguir separando nessas categorias, isso vai te ajudar a interpretar os fatos biblicamente de forma correta e vai poder orar por aquela situação. Porque antes de tudo, essa nossa batalha, ela é sempre espiritual. Então, esse conjunto de coisas, isso demanda tempo, mas é o melhor investimento que alguém pode fazer na vida de outra pessoa. É a melhor coisa. Não devemos supor que sabemos a respeito das pessoas. Isso é um problema. Às vezes a gente imagina que sabe. Eu já citei alguns fatos em estudos anteriores. Nós imaginamos que sabemos a respeito das pessoas e do que realmente sabemos. Por isso, fazer perguntas, escutar, pensar, categorizar, interpretar e orar pelas pessoas é tremendamente importante. E você tem também na sua tela seguir o exemplo de Deus. Encoraja-nos a gastar tempo para fazer perguntas bíblicas que ajudam a pessoa a dar uma boa olhada em si mesmo e em sua vida. Então você pode fazer perguntas bíblicas para a pessoa. Então você ouviu, escutou, pensou, interpretou, orou. Você volta, faz perguntas bíblicas, agora perguntas muito direcionadas, específicas para aquela determinada situação. Com certeza, as perguntas em si vão ajudar essa pessoa a dar uma olhada em sua própria vida, no seu próprio coração, nas suas próprias motivações. Na tela seguinte, você tem aí: fazemos tudo isso para trazer a graça transformadora de Cristo às pessoas como elas de fato são e em meio ao que realmente enfrentam. Então nós não partimos de pressupostos, nós trazemos a graça de Cristo como elas de fato são, não como imaginamos, e em meio ao que realmente estão enfrentando, não aquilo que nós achamos, ou então aquilo que os fatos às vezes nos dão uma impressão inicial errada do que elas realmente estão enfrentando. Lembra-se que eu falei de um casal no domingo passado? Eu cheguei para fazer uma visita a esse casal achando que ia focar uma determinada coisa, mas ao conversar com eles, me aprofundar na conversa com eles, eu percebi que eles estavam em conflito conjugal. Então, se eu chegasse ali simplesmente para trazer algumas verdades, partindo de alguns pressupostos que eu tinha sobre quem eles eram e o que eles estavam realmente enfrentando, eu não teria agido da forma como agi. E graças a Deus esse casal continua firme até hoje. O texto bíblico de Mateus 22, 37 a 40 vão nos impelir, irmãos, a realizarmos esse trabalho de conhecer as pessoas e investirmos tempo na vida das pessoas. Mateus 22, 37 a 40. Olha só o que o texto nos fala. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, seguindo aí, você tem
porque eu amo a Deus, quero lidar com sua verdade com exatidão, clareza e especificidade. Porque eu amo a Deus, eu quero fornecer para aquela pessoa um ensino bíblico adequado, um ensino bíblico exato, claro e específico para aquela situação. Como é bom sermos bons estudiosos da Bíblia nesse sentido. E quero construir pontes de entendimento entre a sabedoria da palavra e os detalhes da vida das pessoas. Mas também, irmãos, porque eu amo as pessoas, não é? É o segundo grande mandamento, não ficarei satisfeito em lançar contra elas granadas de verdades gerais, conforme eu falei ainda há pouco, quem sabe as pessoas ainda estão restritas a Jesus morreu na cruz e existem muitas outras coisas, muitas verdades bíblicas que podem ser aprendidas para abençoar as outras pessoas. Porque eu amo a Deus, eu desejo, eu quero apresentar às pessoas a verdade bíblica de forma clara, exata e específica. E porque eu amo as pessoas, eu vou fazer isso, eu vou procurar na palavra de Deus uma palavra que seja específica, clara e exata, para que eu possa abençoá-la. Isso tem a ver com o primeiro e segundo grandes mandamentos? Com certeza. E nela se resume toda a lei, toda a vontade de Deus e os profetas, tudo aquilo que os profetas ensinaram a respeito de Deus, de Jesus Cristo. Que coisa fantástica, como a Bíblia é maravilhosa, é apaixonante, irmãos. Uma das melhores sensações na vida. Acho que a primeira grande sensação, grande alegria que se tem na vida é quando através de você alguém recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a segunda grande alegria é quando você é instrumento de Deus para abençoar alguém numa situação de conflito, numa situação de crise. Durante esse momento de aconselhamento, o Espírito Santo vai enchendo a nossa mente. Mas para isso nós precisamos nos encher também de conhecimento bíblico. Por isso, ler a sua Bíblia diariamente, todo dia. Não abra mão disso, meu irmão. Não abra mão disso. Por favor, não diga que você não tem tempo. Você tem tempo. É só fazer disso uma prioridade. Então, ao ler a sua Bíblia diariamente, você vai enchendo as suas mentes de verdades bíblicas e durante o aconselhamento, Deus vai te lembrando essas verdades bíblicas. O Espírito Santo vai trazendo essas verdades à tona para que você possa abençoar aquela pessoa. E você tem também, por meio de boas perguntas, ouvidos comprometidos e interpretação cuidadosa, entrarei no mundo delas, com a compreensão necessária para trazer a ajuda de Cristo onde ela é realmente necessária. Que bênção, irmãos, que coisa maravilhosa. Na realidade, irmãos, isso que nós estamos propondo pode parecer mecânico, juntar essa informação pessoal, né, em categoria. Irmãos, mas isso é abastecido pelo nosso amor a Deus e o nosso amor àquele irmão. E se torna uma oportunidade de encarnar a presença e a graça de Deus e a graça do amor de Deus na vida daquela pessoa. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a sermos bons instrumentos de Deus na restauração de vidas, na restauração da esperança das pessoas, na restauração da paz nos corações. Queremos sim, Senhor, sermos instrumentos, Deus, instrumentos redentores em Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Pai, a nos comprometermos com o outro, com o nosso irmão, com o nosso amigo. Senhor, que o meu amor a Ti e que o meu amor ao irmão
me leve a investir tempo naquela vida para ouvir, para perguntar, para organizar, pensar nas informações e orar por esse irmão e dar-lhe a ele, dar a esse irmão a resposta bíblica tão necessária. Senhor Jesus, faça isso. Nós precisamos do teu Santo Espírito, Pai, nos ajudando, porque por nós mesmos não seremos capazes. Mas com certeza, tu entendes que tu ages também através do nosso esforço, da nossa disciplina. Nos ajude, ó Deus, a desejarmos ser abençoadores da vida de outras pessoas. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo, então, às 18 horas, estarmos juntos em louvor ao Senhor. A partir desse domingo, nós sempre teremos um momento infantil no nosso culto, né? Eu vou chamar de momento de culto infantil, né? Momento de culto infantil nos nossos cultos da noite, tá bom? Então, antes do sermão, nós teremos um momento de culto infantil. Então, não deixe que seu filho perca também essa possibilidade de ouvir a palavra do Senhor de uma maneira que ele entenda mais facilmente. Que Deus abençoe, que você tenha um excelente restante de domingo debaixo da graça do nosso Senhor.